Meus amados irmãos, gravei recentemente um vídeo onde mencionei o fato da grande maioria dos pastores adventistas estarem ensinando salvação no pecado e de também estarem, de certa forma, contribuindo, ajudando Satanás a alcançar o seu objetivo de prender as pessoas no pecado até que seja tarde demais para o arrependimento e para o perdão. O link desse vídeo que eu gravei recentemente está na descrição desse vídeo. Mas sempre que nós falamos de libertação do pecado, vida livre do pecado pela graça de Deus, alguém nos acusa de estar ensinando salvação pelas obras. Não, meus amados, não. Que a salvação é pela graça, isso é um fato incontestável. Sim, nós somos salvos pela graça. Mas algumas coisas sobre a justificação pela fé, sobre como a graça atua em nossa vida, precisa ficar claro. E uma dessas coisas, eu vou ler um texto do Espírito de Profecia que é fundamental para a compreensão de como a justificação pela fé atua em nossa vida. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opera reforma. Vejam bem, amados, a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta, santidade e integridade para com Deus. É inteira entrega da alma, a vida para a libertação, para a habitação dos princípios do céu. O Desejar Todas as Nações, página 555. Amados, a justiça de Cristo não é uma capa para cobrir pecados não confessados e não abandonados. A justificação pela fé não é um jeitinho que Deus arrumou de salvar pessoas no pecado, não, amados. A graça atua na nossa vida, nos transforma. Então, de forma nenhuma nós podemos usar o manto da justiça de Cristo para cobrir em nós pecados não confessados e não abandonados. Justificação pela fé envolve a justiça imputada, que é o perdão que Deus nos oferece, e também a justiça comunicada, que é o poder de Deus nos transformando e nos regenerando em novas criaturas, em novas pessoas, em homens diferentes, nascidos do Espírito. Gosto muito de Tito, capítulo 2, verso 11, onde a palavra de Deus nos diz: porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, salvação pela graça, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. São muitos textos bíblicos que nos revelam como a graça atua na nossa vida, nos regenerando, nos transformando. Pois bem, amados, mas eu vou ler aqui agora também um texto do Espírito de Profecia que certamente é o texto mais negligenciado, mais omitido dentro da igreja adventista. É um texto que você não encontra em lição de escola sabatina, é um texto que você não vê pastores pregando sobre ele, é um texto assim que fica aqui meio que proibido, porque ele contém uma mensagem importante, fundamental, e Satanás tem conseguido fazer com que as pessoas não tenham acesso a essa informação. No livro O Grande Conflito, nós lemos: agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Veja a condição que Cristo viveu aqui nessa terra. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é acariciado por meio do qual suas tentações asseguram sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14:30. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Veja, eu vou repetir porque isso é fundamental.
A condição em que Cristo viveu aqui neste mundo. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. O Grande Conflito, página 623. Eu não sei como a serva do Senhor poderia deixar uma mensagem mais clara do que isso, sabe? Eu não sei. Um pastor conhecido aqui do nosso distrito disse que eu estou interpretando mal esse texto. Eu gostaria da ajuda dos irmãos que concordam com ele, que me ajudassem na interpretação desse texto, caso eu esteja errado. Porque para mim é muito claro que a condição em que Cristo viveu, pela graça de Deus, nós devemos buscar essa condição, caso queiramos subsistir no tempo de angústia. Há poder, amados. Eu já disse e repito quantas vezes for necessário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós não podemos subestimar o poder de Deus. Ele é infinito em poder, Ele nos criou. Ele tem poder para nos recriar e nos regenerar, segundo a imagem daquele que nos libertou, que veio a esse mundo para nos libertar. Pois bem, amados, tendo esses pensamentos em mente, tendo essas mensagens em mente, vamos à palavra de Deus e vemos qual deve ser a nossa intenção, o nosso propósito. Por essa razão, amados, tendo tantas informações, o apóstolo Pedro nos exorta. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Chega de ficar arrumando desculpinhas para o pecado. Não, que natureza pecaminosa, não tem jeito. Enquanto nós tivermos essa natureza pecaminosa não é desculpa para o pecado. Em outra mensagem nós falaremos sobre o fato de não haver desculpas para o pecado. Então, amados, o nosso propósito, a nossa intenção, o nosso empenho deve ser no sentido de ser achado por Cristo, sem máculas e irrepreensíveis. 2 Pedro 3,14. Mas onde há poder para isso? Em Deus, novamente, frisamos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, aquele que é poderoso para vos guardar de pecado, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Judas, verso 24. Amados, repito, estamos vivendo em um mundo terrível, e Deus está de braços abertos nos esperando. Ele espera um povo que tenha fé de Jesus, um povo que realmente não apenas conheça a verdade, mas um povo que esteja disposto a viver a verdade. Ele está disposto a fazer essa obra em nós. Nós devemos buscar essa obra, caso queiramos ser libertados desse mundo de sofrimento. Esse é meu desejo, acredito que é o desejo seu também. Vamos nos unir nesse propósito, irmãos. Eu não sou ninguém, repito, sou o João ninguém, né? Não tenho formação acadêmica, eu sou um simples pregador que cometo erros, não falar, não escrever, mas Deus conhece o meu coração e o porquê de eu estar aqui gravando esses vídeos. Deus me deu uma missão, deu a você também, de pregar o Evangelho, mas não apenas com argumentos, mas sobretudo com o testemunho vivo do que a graça de Deus pode fazer em nossas vidas. Que nós sejamos esse povo. É o meu desejo, espero que seja o seu desejo também. Que Deus seja sempre louvado.